Olá, estamos no ar com mais um Filosofando, um compromisso mensal que a UERN-TV, junto com o Departamento de Filosofia e também a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, assumiu com você. E aqui nós tratamos temas variados, todos sobre a perspectiva da filosofia, e o tema de hoje é indústria cultural, um tema aí bastante comum entre os cursos de ciências sociais. Eu quero começar cumprimentando mais uma vez o professor Josailton. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao Filosofando. Obrigado, Elaine, obrigado a você que está nos assistindo, e vamos mais uma vez filosofar sobre um tema empolgante. E para comentar hoje indústria cultural, nós temos um professor convidado. O professor convidado de hoje é Helder Lacerda. Ele que é professor de filosofia aqui da universidade, mestre em filosofia pelo UFC e doutorando pela Universidade de Leipzig. Não é isso? Olá, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Josailton, obrigado a toda a equipe e também estou bem entusiasmado para essa entrevista. Então vamos começar, né, com a nossa frase sempre. A frase escolhida hoje pelo professor é a seguinte, diz assim: o espetáculo na sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação. A expansão econômica é, sobretudo, a expansão dessa produção industrial específica. O que cresce com a economia, que se move por si mesma, só pode ser a alienação que estava em seu núcleo original, de Guy Debord. É isso? Professor, como é que Né? Quer dizer, como essa produção ela se integra e ela está ligada a esse universo que você vai ter, por um lado, o sistema de estrelas, você vai ter o esporte, o campo do entretenimento. Como é que isso se liga à produção moderna? Então o Debord ele faz uma tese, quer dizer, uma crítica da sociedade moderna, mas uma crítica que ele privilegia esse aspecto dessa sociedade moderna, que é a forma moderna da mercadoria, que seria o espetáculo. Né? O que eu achei interessante quando eu estava analisando o livro, professor, é o fato de que no sistema capitalista, o Karl Marx, quando trabalha originalmente, faz análise do sistema capitalista, examina o sistema capitalista, toda essa abordagem da alienação e tudo mais se dá ao nível da mercadoria, então dos bens concretos, bens materiais, dos bens de consumo. Agora, o que chama a atenção no caso de uma sociedade de espetáculo é que a própria mercadoria já não é mais um bem concreto daquele momento que a gente consome, já é a própria, digamos assim, a abstração, já é o próprio bem abstrato, de consciência. Não é isso? É verdade. É nessa linha que você está. É verdade, porque é sobretudo a mercadoria, quando você vai ver, mas desde o século XIX o Marx já coloca no Capital que a mercadoria é uma coisa que atende a necessidades, só que se essas necessidades vêm do estômago ou da fantasia, não muda muito. Que é uma coisa que tem propriedades teológicas e sutilezas metafísicas. Quer dizer, quando você compra uma coisa, você consome, quando você pega o texto que eu gostaria de fazer uma referência, é um texto da Naomi Klein, que é uma jornalista canadense, que escreve um livro chamado No Logo, e ela entrevistou
durante 10 anos, eram pessoas que trabalhavam no campo, são grandes empresas. Entrevistou o Phil Knight, que era o diretor-geral da Nike, e ela chegou à conclusão de que essas grandes corporações, essas grandes empresas, o que é a mercadoria que elas produzem? O Phil Knight disse, a gente não produz sapatos, a gente produz a transcendência pelo esporte. Então, a produção da imagem, a produção do sentido, né? Que é o não sensível. A mercadoria é uma coisa sensível, mas ao mesmo tempo não sensível, porque esse não sensível que desperta a fantasia do consumidor, que permite criar identidades, é que vai fazer a circulação, a mercadoria circular. Né? Eu queria pegar um gancho agora, né, para a gente colocar aí na tela a imagem que separou, que dá essa ideia, explica bem essa questão de sentido, acho que é de indústria cultural, para o professor comentar. Sim, essa imagem é uma imagem interessante, a imagem que quem recorta ela recebe um cartão postal dessa imagem, é um professor da Universidade de Berlim chamado Wolfgang Fritz Haug, que escreveu um livro que foi traduzido aqui no Brasil, chamado Crítica da Estética da Mercadoria, e lá é a Praça de São Marcos. A Praça de São Marcos é a única praça de Veneza, não é? É uma espécie de cartão postal, e nessa cena, o que ele percebe? Você tem pombos, é chamado os pombos da Coca-Cola de Veneza, e você vai ter uma situação que ele achou que era uma espécie de alegoria para pensar a sociedade que a gente vive. Porque ele dizia assim, o que são esses pombos estão aí, qual é a intenção dos pombos? Os pombos, o que está ao seu redor, eles não têm a menor noção do que está ao redor deles. A finalidade de colocar a ração lá para os pombos comerem, não foi a finalidade de alimentar, tampouco tinha a finalidade de alimentar os pombos, mas em fazer que eles trabalhassem sem se dar conta para a valorização da marca. Então ele faz analogia com essa imagem, que seria dentro de um espaço da cultura universal, de uma cidade, de uma imagem da cultura universal, e se sobrepõe uma imagem que seria a imagem de um símbolo da publicidade mundial. Né? Então, nesse sentido, seria como atua também o capitalismo, nesse sentido de alienação, como uma espécie de substituir imagens internas, como uma espécie de exploração, de substituir as imagens internas, o sonho por essas imagens fabricadas no campo, vamos dizer, no chão de fábrica, que é o chão da produção da cultura. Quer dizer, a nossa cultura é essa cultura, não é? A gente vai dar uma pausa agora, né, para falar sobre essa questão do capitalismo e consumismo, que está tudo, né, meio ligado, para saber o que as pessoas entendem por consumismo, se elas se aceitam, se consideram consumistas. Dá só uma olhada. Você acha que o consumismo ele atrapalha a vida da sociedade? Você se considera uma pessoa consumista? Não, considero não. Eu acho que atrapalha um pouco, né? Se você tem costume de ser economista e você tira um pouco daquele para gastar, vai atrapalhar sim, né? Eu não sou consumista, eu só compro só o necessário. Não, eu só consumo o que eu vejo que tenho condições de pagar, né? Atualmente não, né? Eu não ando muito bem financeiramente. Não me acho consumista não, eu compro só mais o necessário. Não sou tão consumista não, graças a Deus eu tenho regra com o meu gasto, eu só gasto o que eu tenho, tá entendendo? Eu não sou... Eu tenho cartão de crédito, mas não sou a pessoa de estar gastando acima do limite, não. Nunca estourei um cartão de crédito meu. Graças a Deus. Aí você acha que o consumismo ele atrapalha a vida da sociedade? Com certeza. Tem gente que gasta sem ter, tá entendendo? Aí depois fica endividado e sem ter com o que pagar. Eu não acho que você deveria gastar uma coisa que você não tem. Chega um determinado momento que perde o limite, perde o controle, as contas ficam tudo descontrolada. E assim, demora um pouquinho para a gente se organizar. Eu acho que atrapalha, o consumismo atrapalha muito. Se a pessoa não controlar, né, lá na frente vai estar nas condições que não pode mais pagar o que deve, né? Nem tudo o que a pessoa compra realmente vai ser utilizado. Às vezes ela compra materiais por impulso. Se você for um consumista obsessivo, atrapalha porque você vai se endividar muito se você não tem condições de pagar, né, com o consumismo desnecessário. Eu
me considero consumista e também reconheço que o consumismo é uma das mazelas da sociedade no momento. As pessoas muitas vezes se deixam levar por impulso e acabam adquirindo ou consumindo produtos e serviços que muitas das vezes não se fazem necessário, extremamente necessário à sua vida, ao seu convívio no dia a dia. Então, as pessoas, elas veem esse consumismo, a palavra, com um certo peso, né, professor? Até onde esse consumismo ele é um problema? O consumismo, quer dizer, o consumismo, em termos de acumulação, não é um problema. Para o processo de acumulação do capital, o consumismo é uma coisa boa, o desperdício é uma coisa boa, a destruição é uma coisa boa, né? A guerra é uma coisa boa, quer dizer, implica um processo de reinvestimento de capital, quer dizer. Agora, no plano individual, esse é o problema, né? Quer dizer, existem culturas menos consumistas, existem culturas mais resistentes ao consumo e existem culturas menos resistentes ao consumo. Eu não sei se de que forma ele é uma coisa... O fato da pessoa não poder comprar não quer dizer que ela não esteja todo o tempo estimulada a comprar, que ela não perca o sono com o desejo de obter certas mercadorias. Talvez, professor Helder, pelo fato daquilo que você colocou anteriormente, quer dizer, a satisfação dos desejos, porque quando você consome, pelo que você quando você consome, você não consome só um determinado bem, você não compra só um sapato, ou você não compra só uma camisa, você compra tudo aquilo que está por trás do sapato, todo aquele conjunto de bens não sensíveis, como você coloca, né? E isso implica numa satisfação de um desejo. Então, por exemplo, quem compra um tênis quer um tênis que usado, da mesma marca usado por aquele corredor, o Bolt, ele não compra só o tênis para usar, ele compra a perspectiva de vitória e de campeão que o Bolt representa. Né? Então isso favorece a história do consumismo, quer dizer, você acaba consumindo mais do que aquilo que você necessita, porque você tem aquela compulsão de ser aquilo que você, a princípio, as condições não permitiriam que você fosse. Eu acho que o problema é que, assim, se delimita, a gente consome entretenimento também. Sim. A gente não consome só objetos, quer dizer, não compre. Ela não consome só quando vai ao centro e faz uma compra ou deixa de comprar uma coisa. A nossa relação fundamental, estrutural num mundo como o nosso, no mundo do shopping centers, que a gente faz aquela liturgia, aquele ritual ali e tudo, é uma relação de consumo. A gente consome informação o tempo inteiro, a gente consome jornal, a gente consome revista, a gente consome entretenimento, filme, etc. Então, eu acho que, no caso dos entrevistados, eu acho que eles significam consumo como se fosse restrito a essa relação de compra de objetos. E o consumo é muito mais amplo do que isso, não é? A gente vai dar uma pausa agora, né? Vai para o nosso intervalo, não sai daí que é rapidinho. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer.
você decide ajudar, sua força se multiplica. Alô, Mossoró! É uma alegria saber que agora a TV UERN transmite a programação do futuro aí para vocês. Que cada vez mais o Rio Grande do Norte possa fazer parte da nossa programação. Vida longa essa parceria. Estamos de volta com o segundo bloco do Filosofando e o tema de hoje é indústria cultural. No primeiro bloco a gente estava ouvindo as pessoas falar, povo aí. Professor, eu queria que você comentasse mais profundamente sobre a questão do consumismo, sobre a opinião das pessoas. Sim. Assim, sobre a opinião delas, é como eu digo, eu acho que tem elas, você vê, como é que elas estão vestidas, essas pessoas? Como é que elas cortam o cabelo? Né? Então, aí já tem uma relação de consumo com o estilo de vida, com a imagem. Então, isso que eu tentei colocar, se tivesse a oportunidade de conversar com as pessoas, é tentar fazer elas perceber que consumo não é só uma relação direta com o objeto, não é só aquela relação, eu vou até a loja e compro um objeto. Né? Quer dizer, a nossa identidade na sociedade que a gente vive é uma identidade, isso é a ideia da indústria cultural. Você não existe um espaço fora dessa indústria cultural. Ou seja, na sociedade, tanto que o Adorno, ele usa o termo cultura de massas, ele evita usar o termo cultura de massas ou cultura popular, porque você imagina sociedades não anteriores, pré-industrializadas, pré-capitalistas, em que você tem culturas locais que pressupõem uma autonomia dos grupos, da sociedade, em se organizar, em fazer certas manifestações, em criar certas manifestações culturais, e na cultura de massas não, quer dizer, você pergunta a adolescente de 15 a 18 anos, pobre ou rico, que tipo eu quero trocar um celular, as pessoas têm conhecimento enciclopédico sobre mercadorias, porque essa é a nossa cultura comum, né? Eu quero trocar de carro, mesmo o mais pobre que não tem carro, que não se locomove com automóvel, ele tem conhecimento também, ele é quase que todo mundo fosse um especialista em mercadoria. Então essa cultura é uma cultura em que a nossa identidade, ela é tirada, os nossos heróis, eles são heróis criados nesse ambiente. Nessa perspectiva, então, não precisa você necessariamente consumir. Sim, sim. Porque você já está incluído na mentalidade de consumo. Exatamente. Então, nessa perspectiva, você seria sempre um consumista. Exatamente. Na medida em que você está sempre pensando, refletindo e agindo, a parte da perspectiva do consumo. Perfeito. Aí isso leva a uma outra pergunta. Aí a pergunta que eu tenho que provocar. Eu preciso segurar essa pergunta agora, certo? Que a gente vai adentrar aí na cultura de massa. Para a gente falar agora aquele momento de sugestão de livros, né? Livros da área, livros voltados aí, se você quiser se aprofundar no assunto, professor. Assim, eu indiquei 2 livros, um deles é Escultura Mundo, do Lipovetsky. Aliás, o Lipovetsky ele lida muito com essa temática ligada ao efêmero, ao consumo, não é? Vamos dizer, a cultura contemporânea como ela é, não é? Tá certo? E o outro livro é o do Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, que é um livro um pouco antigo, é um livro de aforismos, né? Mas um livro ainda muito atual, né? E teria um terceiro livro, que é o livro do Edgar Morin, que é A Cultura de Massas no Século XX, o volume 2, chamado Neurose, que também eu acho é um livro também bem dentro dessa temática. E o outro, A Indústria Cultural, que seria a Dialética do Esclarecimento do Adorno, um capítulo sobre o nosso tema, que é a indústria cultural. A minha pergunta era se é possível o lazer sem o consumo, na medida em que na sociedade de massa, na cultura de massa, como o quê? O lazer está sempre associado ao consumo. Então, eu queria que você comentasse um pouco rapidinho essa relação com a gente. Excelente pergunta, porque primeiro você imagina que eu sou um alcoólatra, sou alcoólatra e eu vou beber. Quando no alcoólatra, a primeira coisa eu bebo indistintamente, pode ser sangue de boi ou pode ser Bordeaux. Não é? Se eu estou com fome e eu preciso comer, eu preciso consumir, mas eu posso consumir chilitos, eu posso consumir batata frita, ou eu posso ter uma comida que dá substância.
Quando eu como alguma coisa que não me dá substância, eu vou daqui a pouco ter fome de novo. Então, nos produtos culturais, eu acho que é essa mesma relação. Você consome coisas efêmeras, por isso que a cantor da moda dessa semana, na próxima, tu já precisa de um ou outro cantor, tu precisa identificar novamente, tu precisa consumir novamente. É um ritmo que causa necessidade? Exatamente. Então, inovação. esse ciclo, por quê? Porque a natureza efêmera disso que a gente consome. Certo? Então, eu acho que isso é a grande diferença, em que você consiga ter entretenimento sem consumir, eu acho que isso não é possível. Você consome necessariamente, seja, não é? Para você se locomover, você consome combustível, não é? Para você andar, se você for de bicicleta, você consome alimentos, então você só se movimenta, na verdade, consumindo, né? Mas eu acho que a grande questão é essa, que tipo de consumo a gente tem, que tipo de... quer dizer, até inclusive o pessoal da indústria cultural acha que, alguns críticos acham que essa crítica da indústria cultural, porque o problema é que a cultura se torna mercadoria, acha que isso é uma crítica conservadora. Não é? Uma crítica conservadora porque isso não é um grande problema, que a cultura se torne mercadoria. Não é? A cultura sempre foi uma mercadoria. Mas aí tem um problema, né? Você vê a questão das obras de arte, por exemplo. Né? Uma questão, quando você escuta, quando você liga o celular ou então você liga para alguém e alguém põe aquela musiquinha para você aguardar, sim, muitas vezes aquela musiquinha que enquanto você está aguardando é uma parte de uma ópera, é uma parte de uma música clássica, e você nem se dá conta, e às vezes você tanto ouvir aquilo acha chato, né? E você perde a noção de que aquilo antes era arte. Certo. Dessa relação entre, por exemplo, nesse caso... Banalização. Isso, essa banalização. Sim, sim. A discussão é que muda as condições de recepção da obra de arte. Né? Por exemplo, hoje é possível ler qualquer clássico da literatura em e-book, no celular, no ponto do ônibus, ouvi-lo num livro que foi passado para áudio enquanto você dirige. O problema é a condição que a gente consome esses bens culturais. Né? Quer dizer, uma condição de recepção totalmente nova. Quer dizer, qual é o proveito que você tem em ouvir Guerra e Paz enquanto você está tendo que prestar atenção ao trânsito, enquanto teu celular toca. Né? Eu acho que essa é a novidade, assim, se explora essa transformação quase na subjetividade, quase. Né? Porque tem a diferença entre a democratização do acesso à cultura e a banalização dessa mesma cultura. Não é verdade? Sim. Então, tem que atentar para essa diferenciação. Ou a coisa que mais a ênfase maior é na neutralização do caráter. Quando ela vira uma mercadoria, você, por exemplo, imagina uma arte que é feita como no cinema, por exemplo. Certo? O documentário de protesto, de contestação, ele se transforma em mercadoria que a gente consome aquilo. É uma peça de consumo, ele é como se ele neutralizasse um pouco da potencialidade da arte. Né? Ou então você imagina quantas pessoas precisam para você elaborar um comercial que põe ao fundo uma música de cordas, você põe ao fundo um clássico, etc. Mas qual é a finalidade daquilo? Né? A finalidade, quer dizer, essa cultura do entretenimento, a outra ponte dessa cultura do entretenimento é o tédio. Né? A gente precisa se livrar do tédio e a gente tem uma oferta gigantesca de proposições de sentido, de sugestões. Consuma isso, compre isso, assista esse vídeo, assista esse filme. Então, eu acho que a outra ponte dessa cultura propriamente do consumo mesmo, né, do espetáculo, é uma sociedade profundamente entediada. E a sede de novidade. É profundamente, o que o Debord chama de império da passividade. Quando você está do lado de cada TV e que você consome aquilo que é sensacional do lado de lá da TV, você está diante da tela, esse lugar que você está é um lugar que se transforma num lugar onde nada de sensacional se passa. Aquilo que é importante é comunicado. O teu lugar é aquele lugar onde não tem nada a ser comunicado. Eu acho que isso é uma nova inversão, essa sensação propriamente, não é, de vazio. Eu não sei quanto tempo a gente tem, eu ia falar de um italiano chamado Franco Bifo, que ele tem um vídeo chamado Waiting for the Tsunami, esperando pelo tsunami, que ele retrata um pouco dessa nossa sociedade, como se fosse essa angústia que você tem, esses indivíduos lançados numa depressão profunda, quando a onda vai lá para trás e que ela vai retornar. E você sabe que você vai ser liquidado. Então você não tem ideia que vai ter uma perspectiva de
de reconstruir coisa alguma, porque não dá tempo para reconstruir coisa alguma. Vai dar uma pausa agora para a gente mostrar sobre as sugestões, né, de eventos na área da filosofia. Dá só uma conferida. Acontece o projeto de extensão Filo em François, na sala de cartografia do Departamento de Geografia, das 14 às 17 horas. As inscrições podem ser feitas no Departamento de Filosofia. Estão sendo ofertados também minicursos na área da filosofia. As inscrições são gratuitas. Para mais informação, você pode entrar em contato com o Departamento de Filosofia através do número 33152194. E o Filosofando está chegando ao fim e a gente sempre encerra com a frase sugerida pelo professor, né? E a frase de hoje para nossa reflexão é a seguinte: todo o domínio da cultura se transformou numa economia de vedetes no mercado do nome e da fama. Me ajude no... Gil Lipovetsky. Obrigada, professor. Então aí fica para sua reflexão. Queria agradecer a presença do professor aqui, uma discussão muito interessante, muito leve até. Obrigada, professor, pela presença. Eu que agradeço a todos, né? Queria agradecer a Josaildo também mais uma vez aqui comigo. Obrigado, Helder. É isso aí. E agradeço a você também pela companhia até o nosso próximo encontro. Lembrando que você pode rever os nossos programas no Facebook, né? Que o Filosofando também tem Facebook Filosofando UERN-TV, e também no youtube.com/UERN-TV, certo? É isso, obrigado pela sua companhia, até o próximo Filosofando.